Estamos aqui para mais um Inova. Queria agradecer a presença, então, de quem está conectado, né? Da doutora Luciene Barbosa, que vai estar conosco hoje, a doutora Ludmila, como discutidores, o doutor e a doutora Lucia, e para finalizar, então, uma aula de saúde complementar com o doutor César Cunha. Tá? Então, vamos começar com a doutora Luciene Barbosa. Atualmente, ela é coordenadora da residência médica e diretora técnica da Fundação do Banco de Olhos de Goiás, é professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo, chefe do setor de doenças externas e córnea da Universidade Federal de São Paulo. E fala conosco hoje de Brasília, né? Luciene, então, a palavra com você agora, vai falar para a gente sobre o ceratocone, como acompanhar a progressão e o protocolo de tratamento. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Tá dando para escutar bem? Tá, super bem. Tá. Bom, então, eu coloquei alguma coisa bem prática do dia a dia do ceratocone para o pessoal que faz medicina, oftalmologia de uma maneira geral. O que a gente precisa, o que vocês precisam saber para que essa ideia, entendeu? Para todo o grupo, todos os oftalmologistas que trabalham com a OPT, né, sejam atualizados em relação ao que a gente pode, o que a gente deve fazer com esses pacientes, né? Então, aqui foi só para lembrar vocês, esse é um paciente da Escola Paulista, 35 anos, portador de ceratocone, que o olho direito, ele tem 4 transplantes, uma válvula e uma ceratoprótese, como vocês estão vendo aqui, é o olho que ela se vira, ponta dedos. E no outro olho, ela tem 3 transplantes e tem uma acuidade visual de movimentos de mão. Ou seja, ceratocone é uma doença, com 35 anos ela está nessa situação. Ou seja, a gente tem que ter muito critério na hora de determinar o tratamento desses pacientes, porque são pacientes jovens e a gente pode realmente atrapalhar mais a vida deles do que ajudar se a gente não seguir os critérios certos. Então, só lembrando que o ceratocone é uma forma cônica causada porque tem um afinamento, uma contusão no local do afinamento. É uma doença dita classicamente como não inflamatória, mas a gente sabe hoje, cada vez mais, que pode sim ter um processo inflamatório envolvido. Ela tem uma influência ambiental importante, normalmente ela é bilateral, mas existe ceratocone unilateral, raro, mas existe, e existe uma assimetria na apresentação, ou seja, um olho pode estar muito mais acometido do que o outro olho. Existe uma história familiar em 6 a 8%, é uma doença genética que tem uma penetrância incompleta, dominante com penetrância incompleta. Prevalência variável de 50 a 230 pacientes a cada 100 mil doentes, e acomete todas as raças, nenhuma preferência em relação a sexo. O estudo, os maiores estudos que a gente tem de epidemiologia de ceratocone, que é o FLEC, que foi feito nos Estados Unidos por optometristas e por oftalmologistas, avaliando 1.209 pacientes em 16 centros, encontraram uma idade de ceratocone de 39 anos, mais ou menos 10. Ceratocones, eles eram moderados a severos e foram avaliados em relação à ceratometria, acuidade visual, qualidade de vida e presença ou não de cicatriz. O que eles observaram? Que 95% desses pacientes tinham uma ceratometria abaixo de 45 dioptrias. 77% ficavam muito bem com acuidade visual de 20 e 40 nos 2 olhos. 65% usavam lente de contato rígida e 73% desses pacientes não tinha queixa, ou seja, a lente de contato resolvia o dia a dia dele. 13,5% tinha história familiar de ceratocone, mais da metade com uma história de atopia e, apesar dessas acuidades visuais satisfatórias, metade desses pacientes apresentavam algum tipo de cicatriz na córnea. Então, o grande problema que a gente tem em pacientes com ceratocone é fechar o diagnóstico. Então, tem várias maneiras de a gente fechar o diagnóstico, vai desde a retinoscopia, passando pela ceratoscopia, até topografias, tomografias, que hoje é o mais avaliado, mais utilizado para fazer isso. Lembrando que a gente ainda pode tentar determinar a elasticidade da córnea, porque essa córnea ela tem uma elasticidade alterada, e o achado biomicroscópico. A doença ela aparece na adolescência com uma baixa de acuidade progressiva.
causando um astigmatismo irregular. Na espectroscopia, a gente observa a sombra infusora e, clinicamente, na biomicroscopia, a gente pode encontrar o anel de flecha ou as estrias de Vogt, dependendo da intensidade, da evolução do quadro, né? Então, a gente vê as estrias, a gente pode ver uma cicatriz superficial e, com a evolução, ainda tem sinal de Rissult, que é um reflexo cônico que a gente vê da córnea nasal, quando a gente ilumina diretamente temporal, sinal de Mousson, que é essa curvatura alterada de pálpebra quando o paciente olha para baixo, e quadros mais graves de ceratocone, a gente pode observar hidrópsia, que é uma ruptura da membrana de Descemet, onde o paciente tem uma baixa de acuidade visual abrupta por edema de córnea. É um quadro intenso que ele é indolor. Existem várias classificações de ceratocone. Essa é uma das classificações mais novas de ceratocone, que está sendo usada principalmente quando a gente vai determinar tipos de tratamento. Então, ele é classificado de acordo com a forma, com a simetria ou não do astigmatismo, com a ortogonalidade do astigmatismo e a localização, se é paracentral, se é pericentral, e aí tem todas essas classificações aqui que a gente vê de uma forma tomográfica desse ceratocone especificamente, né? Bom, uma vez que a gente faz o diagnóstico de ceratocone, o que a gente precisa fazer com o nosso paciente ou com a família do nosso paciente, já que a doença é uma doença que começa na adolescência, né? Orientação familiar é o primeiro passo, ou seja, eu tenho que orientar como que vai acontecer a evolução dessa doença, o que pode acontecer, para a família ter noção do que esperar e de como vai ser acompanhado. Eu tenho que tentar determinar e encontrar com a família os fatores de risco, ou seja, se o paciente coça o olho, se o paciente tem algum fator de risco para piorar essa ectasia dele. Se ele tem patologias como alergia, eu tenho que tentar tratar as patologias associadas. Se tem glaucoma, eu tenho que tratar o glaucoma associado. E existem alguns mitos de verdade que a gente vai comentar agora em relação ao ceratocone, que a gente tem que abordar isso na família, porque normalmente eles chegam apavorados, que fez o diagnóstico de ceratocone, já acham que vão para a fila de transplante. Então, a gente tem que colocar o que é verdade no ceratocone, colocar quais são as opções de tratamento para ele e depois qual que é, como vai ser o acompanhamento desse paciente, né? Então, a primeira pergunta que eles querem saber é como é que vai ser a progressão dessa doença. E a gente fala que normalmente a evolução é na primeira, a segunda década de vida e que ela acontece tanto em homens quanto em mulheres da mesma maneira, ou seja, não tem uma alteração hormonal nisso, e que a evolução, ela é normalmente até os 30, 35 anos, podendo chegar até os 40 anos. E existe sim uma influência ambiental no que diz respeito à presença de microtraumas e processos inflamatórios, apesar da doença ser considerada uma doença não inflamatória, classicamente, quando ela foi descrita pela primeira vez. A segunda dúvida que todos os pacientes e familiares querem saber é: e a lente de contato no ceratocone muda alguma coisa para a doença, evolui, faz a doença evoluir? Como é que acontece? O que a gente tem que orientar o paciente, a família do paciente, é que o papel da lente de contato não é retardar a doença. A lente de contato, na maioria das vezes, é o que vai dar melhor acuidade visual para o paciente, mas ele não vai retardar a doença. Agora, como ela pode induzir microtraumas e processos inflamatórios, ela pode sim ser um fator desencadeante de progressão do ceratocone. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, ou seja, o paciente com ceratocone, usuário de lente de contato, ele tem que ser acompanhado muito de perto, buscando progressão, mesmo o paciente estando assintomático em relação à adaptação da lente de contato, ele pode ter algum fator de microtrauma ou inflamação que pode estar evoluindo, fazendo evoluir a doença. Outra dúvida é: se a paciente tem ceratocone, a mãe tem ceratocone, qual que é a chance que vai ter do filho ter ceratocone, né? Então, como a gente falou, é uma doença genética dominante, expressividade, né, penetrância incompleta, e, na maioria das vezes, precisa de um fator desencadeante necessário para aparecer, então, a doença. Então, se o paciente tem o gene e ele não tem o fator genético, pode ser que ele não tenha, que ele não desenvolva a doença. No que existe uma associação com alguns HLAs,
antígeno B e DR, e o que a prevalência de ceratocone em familiares de primeiro grau é em torno de 3,34%, ou seja, a chance seria de 1 em 20 de uma mãe que tem ceratocone ter um filho com ceratocone, se ele apresentar alguma fator de risco especificamente. Como a gente tem um afinamento, e a gente explica isso para o paciente, a outra dúvida deles é: pode perfurar? O medo maior é que o olho vai furar com qualquer coisa, já que a córnea é mais fina. Então, existe descrito na literatura perfuração espontânea no ceratocone, mas é um quadro muito raro. E quando você tem uma hidrópsia, que seria a ruptura da membrana de DCM, que os pacientes têm a baixa de visão, que apavoram porque o olho fica branco com baixa de visão, a gente tem que orientar que a evolução ela pode ser espontânea, em torno de 6 a 12 semanas, com o tratamento ou sem o tratamento, que a perfuração é rara, que ela pode deixar um quadro de cicatriz e que às vezes essa cicatriz pode até melhorar a acuidade visual ou mesmo a adaptação de lente de contato desse paciente. E o importante é que nessa fase não é indicado o transplante de córnea, ou seja, o transplante de córnea ele é até contraindicado nessa fase, porque a tendência é a gente fazer um transplante maior pelo edema e com isso a gente acaba piorando o prognóstico desses pacientes. Então, o tratamento da hidrópsia, não existe um tratamento padronizado, uma conduta, um protocolo padrão, mas na maioria das vezes é só lubrificação, quando o paciente tem uma inflamação importante ou começa a chamar vaso com hidrópsias grandes, como essa que vocês estão vendo aqui, a gente pode entrar com um pouco de corticoide de superfície para segurar a vascularização. E nas primeiras 48, 72 horas, a gente pode sim usar um hipotensor para tentar, ou um curativo compressivo, para tentar diminuir a entrada de humor aquoso através da ruptura. E existe o tratamento cirúrgico, tem vários tratamentos, desde colocação de bolha de gás, colocação de bolha de ácido, sutura de DCM, injeção de sangue autólogo no estroma, quer dizer, são vários protocolos que existem, mas nenhum mostrando realmente uma comparação entre eles que possa nos garantir qual o melhor tratamento para esses pacientes. Então, uma vez que você fez o diagnóstico, eu tenho que tratar o paciente. Então, basicamente, eu vou tentar melhorar a acuidade visual do paciente e tentar determinar se essa doença está evoluindo ou não para parar a evolução. Então, primeiro um óculos, depois as lentes de contato, que vários tipos de lentes de contato, e novamente, as lentes de contato rígidas, sejam elas corneanas, sejam elas esclerais, são as que vão conferir melhor acuidade visual, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo para esses pacientes. O crosslink, que é um tratamento para parar o ceratocone, não especificamente para dar visão para o paciente. Os procedimentos cirúrgicos, tanto os anéis intraesclerais quanto os transplantes de córnea, sejam lamelares, transplante de balma ou transplante penetrante. E existem associações de tratamento que a gente pode fazer para tentar diminuir a dependência do paciente ao uso da lente de contato. Então, nessa região, a gente tem os implantes de lente de câmara anterior, os lentes de câmara posterior, PRK, LASIK ou biópticos, ou seja, associação de tratamentos buscando uma independência maior em relação ao uso da lente de contato. Então, basicamente, seria isso que a gente usaria, quer dizer, o topo da pirâmide, o menor número de pacientes hoje, sejam aqueles pacientes que precisariam de transplante, seja lamelar, seja penetrante, e aqui na base da pirâmide, que é a maior parte dos pacientes, eles ficam com óculos, lente de contato, algumas vezes o implante de anel, às vezes com caráter um pouco mais refrativo, e o crosslink tentando, então, estabilizar a doença, dar uma segurança de que eu não vou ter evolução dessa doença. Como é que eu acompanho o paciente? O meu acompanhamento vai depender inicialmente da idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente, mais de perto eu devo seguir esse paciente. O acompanhamento vai ser mais de perto. Depende dos fatores de risco. Quanto maior o fator de risco que ele tem, maior vai ser a observação. Ou seja, se ele é alérgico, se ele usa lente de contato, eu vou ter que observar mais de perto. Vai depender da acuidade visual que o paciente tem necessária para a atividade dele com correção, ou seja, se ele tem 20/40, os 2 olhos, e 20/40 é uma visão suficiente para ele fazer as atividades dele, não necessariamente eu preciso fazer alguma coisa ou fazer algum procedimento, alguma intervenção nesse paciente, a não ser a observação de evolução, né?
E aí a gente tem a evolução, a observação de evolução. Importante a gente lembrar que o ideal é usarmos sempre a mesma tecnologia, o mesmo exame de imagem. Se eu começo com Orbiscan, continuo com Orbiscan, se eu começo com Pentacan, com Scheifele, eu continuo com Scheifele. E o que eu vou observar nessa evolução? Vários parâmetros eles podem ser avaliados. A gente junta essa avaliação de todos eles, incluindo os sintomas do paciente, a esfericidade, K1, K2, o K+. Normalmente, a gente considera um aumento maior que 0,75 dioptrias em um ano como sendo um sinal de evolução da doença, né? E outro ponto importante que a gente tem que considerar é a condição social do paciente. Então, às vezes a gente não observa nenhum desses fatores assim, de evolução da doença, mas a condição social do paciente faz com que a gente indique precocemente alguma intervenção em função da dificuldade que ele possa ter de seguir, de fazer o seguimento. Então, basicamente, esse é o programa que a gente começaria a utilizar. Eu faço a anamnese do paciente, faço um exame de imagem desse paciente e vou, então, determinar se ele vai evoluir ou não, com o acompanhamento, com o mesmo exame de imagem, com uma rotina de acordo com os fatores de risco, com a acuidade visual e com a idade do paciente, né? Então, se eu decidir que vai ser a cada 3 meses, eu vou repetir esses exames. Se o exame de imagem não mostrou uma alteração, ele vai continuar repetindo os exames de acordo com a frequência que eu vou determinar, observando a mesma evolução, na mesma metodologia. Se ele apresentou essa progressão, ou seja, mais de 0,75 dioptrias no primeiro até um ano, é sinal de progressão? A primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: a acuidade visual do paciente, ela é satisfatória? Com óculos ou com lente de contato, ou seja, com a melhor correção, ele consegue fazer o que ele precisa fazer? Se ele consegue fazer o que ele precisa fazer, e olha que eu não estou falando se é 20/20, se é 20/25, é uma visão útil para o paciente. Se ele consegue fazer o que ele precisa fazer e ele teve a progressão, ele vai, então, tem a indicação de avaliar a necessidade, a indicação do crosslink. O que é indicação? Qual seriam as contraindicações do crosslink? O que eu não faria? Se o paciente tem alguma contraindicação, principalmente em relação à paquimetria, ou seja, pontos, paquimetrias abaixo de 400 micras, o epitélio, seria uma contraindicação do crosslink no protocolo padrão, no protocolo de Dresden. Logicamente, existem variações nesse protocolo que podem ser feitas quando o paciente tem uma córnea mais fina. Se esse paciente não consegue fazer, não tem a córnea fina e não se adapta, não pode ser feito o crosslink, então eu vou ter que tentar avaliar outro tratamento para tentar mudar a história dessa doença, que aí seria anel, transplante de Baumann ou, eventualmente, outro transplante de córnea, né? Se o paciente não tem a acuidade visual satisfatória, eu não vou indicar o crosslink enquanto eu não melhorar a acuidade visual. Ou se eu indicar, eu vou indicar um procedimento conjunto. Então, eu vou avaliar qual a maneira de melhorar a acuidade visual desse paciente. Então, esse aqui está meio poluído, mas é basicamente isso. Se o paciente adapta a lente de contato ou óculos, não tem progressão, continuo observando. Tem progressão, vou avaliar o crosslink e depois do crosslink, normalmente ele volta à adaptação da lente de contato em torno de 2 meses de pós-operatório. Se ele não adapta a lente de contato, eu já vou pensar como que eu vou melhorar esse paciente. Se a lente não é uma opção, ele pode ir para o anel, se ela é possível, ótimo, a gente vai fazer o anel. Se ele não tiver progressão, ele continua só observando. Se ele fez o anel e tem progressão, ele vai continuar a observação. Se tem a progressão, ele vai para crosslink. Se ele não tem a progressão, ele volta no acompanhamento normal que foi determinado. Normalmente, a gente faz a cada 3 meses, quando ele tem menos que 16 anos, e a cada 6 meses, quando ele é maior que 16 anos, tá? E se o paciente não é um paciente que vai responder bem a anel, então aí a gente já considera a possibilidade de transplante de córnea. O crosslink, então, ele vai ser para evitar a progressão da doença,
que está clinicamente demonstrada naqueles pacientes que têm acuidade visual satisfatória. Eu preciso de uma taquimetria maior que 400 micras sem o epitélio, lembrando de situações especiais. Eu posso tentar usar riboflavina, hiposmolar, posso tentar usar lente de contato para fazer com que esse intervalo me dê um pouquinho mais de opção no tratamento dos pacientes que têm uma córnea um pouco mais fina. Se vai ser feito fast crosslink, vai fazer epitélio on, epitélio off, são variações da técnica, logicamente vão depender da situação do paciente, para a gente considerar se deve fazer um protocolo variável ou não. E existe também o crosslink hoje topoguiado, ou seja, um crosslink localizado, tentando associar tanto o tratamento de parada da doença como o tratamento de erros refracionais dessa doença, né? O transplante da membrana de Bowman, a gente faria naqueles pacientes que têm uma ectasia avançada, que eu não consigo, que é contraindicado um crosslink em função da paquimetria, porém, ele tem uma acuidade visual adequada. Então, se o paciente tem uma acuidade visual adequada, ele não está evoluindo, e eu não consigo fazer crosslink porque a córnea é muito delgada, ele tem indicação de transplante de Bowman para tentar fazer um fortalecimento dessa córnea e um aplanamento da córnea, tentando diminuir a progressão da doença, né? Então, isso já foi descrito em 2015, hoje já tem mais tempo de evolução desses pacientes, mas é uma técnica que pode ser utilizada, né? O anel intracorneano, a gente vai fazer indicação para regularizar a superfície, diminuir a aberração, melhora a adaptação da lente de contato, muitas vezes permite a correção com óculos. Alguns pacientes consideram que a possibilidade disso ser associado a um procedimento refrativo especificamente, pode ser associado com outros procedimentos, como lentes intraoculares. Existem vários tipos de anel, vários nomogramas, e a resposta do anel é individual, ela depende da elasticidade da córnea. Então, não dá para falar 100% dos casos que a resposta vai ser aquela. Existe, sim, uma resposta individual, então o planejamento ele deve ser personalizado, né? Técnica cirúrgica, ela pode ser feita com laser de femtosegundo ou manual, sendo que o laser de femtosegundo confere uma segurança maior, um risco menor de complicações, né? O resultado, ao final, vai ser o mesmo. E o transplante de córnea, lamelar ou penetrante, dependendo da indicação, dependendo da gravidade, da presença ou não de opacidade em região central, sendo que o transplante de córnea, ele não é a solução. Os trabalhos mostram que você tem uma melhora de qualidade visual quando o paciente tem uma acuidade visual maior do que 20/40 depois do transplante de córnea, e quando isso se prolonga mais do que 5 anos. O que a gente sabe é que o paciente ele vai trocar a aberração que ele tem do ceratocone por uma aberração que é específica do transplante de córnea, para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida, mas que isso, com o tempo, principalmente nos pacientes com ceratocone, você pode ter uma alteração dessas aberrações e o paciente ter novamente um astigmatismo importante depois de 5 anos de transplante de córnea, né? Então, hoje, a tendência é fazer um transplante lamelar anterior, podendo ser superficial ou profundo, sendo que o profundo é o mais indicado especificamente em ceratocone, com várias técnicas que podem ser feitas. O Ramon é um dos que descreveu o PAC Double, que é extremamente utilizado e muito bem aplicado nesses pacientes para facilitar a formação da bolha. E que problema que a gente tem nesses transplantes, né? Por que tem tanta diferença? Quanto tempo que dura um transplante de córnea? A gente sabe que no Galp a gente tem menos perda endotelial, então teoricamente ele dura mais. Qual que tem mais risco de complicação? O transplante penetrante tem mais risco de complicação. A visão vai ficar boa? Quanto tempo vai durar? A visão vai ficar boa num transplante? É igual, tanto o transplante lamelar quanto o transplante penetrante no que diz respeito ao astigmatismo, não no que diz respeito à rejeição. Vai ter que usar óculos ou lente de contato? Vai ter que usar óculos ou lente de contato depois do transplante. Isso não é para tirar o óculos ou a lente de contato, né? Quanto tempo que demora para recuperar? Retirada de ponto, controle de astigmatismo igual no paciente com Down que o paciente com penetrante. O mesmo tempo de recuperação em relação
determinado ponto. E a rejeição, que é maior no penetrante, isso é uma grande vantagem que o DALT tem. Quer dizer, ela não tem uma rejeição endotelial, então o paciente fica mais tranquilo. Então, hoje, sem dúvida, primeira escolha, a gente tem o transplante lamelar, né? E esses pacientes, depois que eu já resolvi, fiz o crosslink, eu fiz o anel, como é que eu vou acompanhar? Basicamente é isso. O paciente tem boa cuidado visual, dando a melhor correção, menor que 16 anos a cada 3 meses, maior que 16 anos a cada 6 meses. Até que idade? Até a idade que o ceratocone para de evoluir, de 30 a 35 anos. Uma vez que a gente observa um padrão mais estável, a gente pode passar isso uma vez por ano, dependendo da evolução do paciente, né? E, logicamente, é super importante que a gente tenha controle de patologia, ou seja, se está tendo alergia, eu tenho que fazer o controle desse quadro alérgico. Na hora que aparecer alguma evolução, eu vou avaliar o crosslink especificamente. Lembrar que, se eu tenho dúvida, repete o exame daqui a 3 meses. Ele não vai perder a visão em 3 meses, né? E se eu tenho dúvida se o paciente pode ou não manter o segmento, a gente deve indicar o crosslink, mesmo que a cuidado visual, mesmo que essa cuidado visual não seja tão eficiente, o paciente não pode, não quer fazer nada, é prudente eu indicar o crosslink para evitar o paciente, para não ter certeza se o paciente vai ou não. Lembrando que hoje, pelo SUS e convênios, eles reconhecem os procedimentos tanto de crosslink, quanto de anel, quanto de transplante. Porém, lente de contato ainda não é pago a adaptação ou a aquisição da lente de contato, nem por convênio e nem pelo SUS, né? O que a gente deve preparar? A gente deve preparar para, em breve, estar usando um colírio 2 vezes ao dia, que vai realizar o endurecimento da córnea sem a gente precisar fazer crosslink. Então, já começaram os trabalhos para isso, e os anéis intracorneanos, que hoje já são feitos anéis halogênicos em alguns centros, né? Então, usa-se córnea doada para fazer os anéis, tentando diminuir o risco de complicação do anel de metilmetacrilato, né? Então, esse é o colírio que começaram agora os trabalhos, é o IVMED 80. Então, é um colírio que a ideia dele é realmente fazer um crosslink natural com estilação de 2 vezes ao dia. Então, em breve, a gente vai prescrever um colírio para ceratocone especificamente e vamos tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Bom, era isso que eu tinha para colocar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Eu acho que agora a gente pode, se vocês não quiserem comentar nada, a gente vai passar para o caso. Acho que a Lívia já pode apresentar. Como é que você quer fazer? Luciene, ótima aula, obrigada. Não é fácil falar de ceratocone desde o diagnóstico, tratamento, inovações em 20 minutos, né? Eu acho que a gente pode discutir um pouquinho, e tem a doutora Luzia também do HCOI, né? Lá de São Paulo, pode dar a sua experiência, o Ramon também falar um pouquinho do nosso protocolo aqui de atendimento no Sadala. Eu quero só saber, Luciene, como é que vocês fazem? Você colocou ali como ectasia indica crosslink no primeiro atendimento. No ceratocone, tem alguns casos que vocês indicam na primeira avaliação? Seja pela idade, né? Ou algum outro fator que faz indicar sem acompanhamento? Então, a gente indica sem acompanhamento quando o paciente não tem condição de fazer o acompanhamento. Então, se o paciente chega, um paciente mais novo, uma idade que tem uma chance de evolução grande, tem um fator de risco, e se a gente sente que o paciente não vai seguir a orientação de retornar a cada 3 meses, nesse momento a gente indica o crosslink. Caso contrário, a gente realmente observa 3 meses para ver o que está acontecendo com esse paciente. A evolução mesmo. Muito bem. Bom, quer comentar? Oi, Luciene, boa noite. Parabéns pela aula, foi excelente, muito boa mesmo. E você trouxe alguns pontos interessantes, né? Eu queria comentar da hidrópsia. Na hidrópsia, a gente está vendo algumas técnicas novas aí para tratar na fase aguda, como o DMEC,
né? Você viu recentemente, teve um relato na revista Córnea, né? Você viu? Bem interessante. Elmer. Oi? Não, do Elmer. Publicou um caso. Isso, do Elmer, né? Um caso, e a gente viu o Lúcio mostrando outro caso no Congresso também. E que interessante. E realmente eu acho que faz sentido, né? Porque tem a ruptura da camada interna, a gente acredita que talvez seja a membrana de Dura, ou você acha que a DCM é a causa primária da ruptura? Porque a membrana de Dura é muito mais resistente que a membrana DCM, né? Então, eu acho que é outra coisa que a gente está vendo publicações aí sobre o fator desencadeante da hidrópsia, né? Eu acho que é um assunto bem interessante, a gente está vendo muita coisa mudar agora, portas novas se abrindo com a camada de Dura, né? Não, então, eu acho que eu concordo com você que pode até ser uma dor. O que eu não, hoje a gente ainda estava discutindo sobre isso. O que eu não consigo entender e aceitar com facilidade é você fazer um transplante endotelial ou um PET endotelial numa patologia que tem uma evolução benigna na maioria das vezes, entendeu? E assim, o problema visual do paciente, ele é anterior. Não vai ser um PET de endotélio que eu vou conseguir resolver a visão desse paciente. E por mais que a gente fale, não, o transplante endotelial tem pouca rejeição, ele tem rejeição, ou seja, é um paciente que vai precisar de um transplante futuro, ele pode estar mais sensibilizado, né? Então, posso até achar, hoje, tá falando uma besteira, falando, nossa, Luciane, você estava errada, mas hoje o que eu penso é que é uma doença benigna, né? Ela tem uma evolução espontânea, são raros os pacientes que a gente quer fazer alguma coisa. Então, pessoalmente, eu acho que, em caso, e fazer um transplante, um PET de DCM, de endotélio e DCM, numa hidrópsia, eu acho que é meio passação de barra. Mas, tudo bem, tomara que eu mude, que a medicina me mostre que eu esteja errada, entendeu? Na maioria dos casos, evolui bem, né? E às vezes até aquela cicatriz central causa aplagamento. Isso. Você conseguiu fazer um de MEC, são os casos mais leves, porque tem a transparência na córnea. Agora, eu tive recentemente um caso de uma hidrópsia gigantesca que vascularizou a córnea inteira. A córnea ficou assim, totalmente vascularizada, mesmo na paciente, às vezes perde acompanhamento, voltou, a córnea estava bem vascularizada, mas é um caso que seria impossível abrir um enxerto de MEC, não dá para ver nada. Então, acho que é interessante, a gente está vendo aí novos horizontes aí se abrindo agora com essas novas descobertas. Outra coisa que eu queria falar é sobre a indicação de CROSS em crianças. Vocês acompanham, né? A gente sempre indicou CROSS em crianças, é um assunto de grande discussão na comunidade científica, eu diria assim. A gente sempre indicou abaixo de 20 anos de idade. A gente passou para 18 anos, o protocolo há uns 2 anos atrás. E hoje em dia eu realmente tenho um pouco mais de cautela para indicar a CROSS, porque a gente hoje já conhece um pouco mais das potenciais complicações a longo prazo, né? Aplazamentos, raise, remodelação estromal, coisas que a gente não acreditava, né? Na época do boom do crosslinking, a gente indicava mais do que hoje, eu acho que a gente está aprendendo a ter um pouco mais de cautela. Mas é ruim a dificuldade, às vezes, acompanhar bem esses pacientes. Então, acho que a conduta está chegando num ponto interessante de equilíbrio, né? Onde a gente está aprendendo a segurar um pouco mais a indicação, mas aqueles pacientes mais jovens, com progressão mais rápida, a gente também tem que indicar, porque realmente o potencial de estabilização é muito grande com o CROSS, né? Mas ótimo teus comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui do nossa equipe? Doutora Luzia, gostaria de comentar? Por enquanto não, tá? Com a aula da doutora Luciene, ficou tudo bem claro. Muito bem, então vamos para a doutora Ludmila Nascimento, que atualmente então, ela é fellowship em córnea, cirurgia refrativa no HUB, né? E vai apresentar um caso clínico. Boa noite. Deixa eu colocar isso aqui, né? Cadê? Sumiu daqui. Boa noite. Tá em cima. Que jogo é esse?
Não sei. Putz. Espera aí que eu não tô conseguindo mudar. Um instantinho. Vai inventando. Nós estamos vendo o slide e ouvindo. Então, porque eu não tô conseguindo mudar ele aqui. Espera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, que ele... Travou. Parou. Vou total agora, né? Agora a gente começa. Ramon, pode ir discutindo aí no dia, porque aqui eu tenho que ver o que está acontecendo com o microfone, o computador. Tenta reiniciar o PowerPoint. Pois é, eu tô colocando o ESC aqui, ele não tá indo. Ele no Keynote. Para de compartilhar a tela para ver. É o que eu tô tentando aqui agora também. Mas ele não tá indo ainda. Eu acho que outra coisa também que é interessante é todo o que você falou aí do transplante de pulmão, digo que as pessoas vêm comentando, quer dizer, teve bastante divulgação dessa técnica, porque o Melis, né, que começou ela, eu acredito, com certeza deu muito crédito para a técnica, mas a gente lendo as publicações é difícil de realmente dar vontade de fazer, né? Eu concordo com você, não pegou. É uma técnica que não pegou. Foi feito em setores extremamente avançados, tá? Porque não tem outra indicação a princípio. E o que causou foi um aplanamento de 2, 3 dioptrias na média em pacientes com ceratocones de 65, 70 dioptrias. Não reabilitou visualmente, quer dizer, mostrou uma certa estabilização. Então, acho que o oftalmologia só aceitou porque veio do Melis também. Realmente o benefício, tudo bem, sempre a gente vai inovando, a inovação sempre chama muita atenção, né? Mas a gente não se empolgou de começar a fazer aqui também. Pois é. O Nicolas acho que fez alguns no banco em Sorocaba. Não sei se vocês fizeram aí ou estão começando. Olha, eu fiz uns 2, mas não achei que realmente... Um deles, eu fiz 2, eu tentei fazer 2, um deles não ficou legal. E eu acho que o risco de você fazer num paciente que tem uma acuidade visual razoável, quer dizer, é complicado, né? Porque se você perfura, realmente a coisa complica, né? Exato. Pega o seu outro computador. Gente, eu não vou. A gente viu que você abriu. Tenta compartilhar. Tá o Keynote, né? Pois é, tá no Keynote, ele travou aqui agora. Eu tô tentando ver se eu saio do computador. Oi? Não vai dar. Chegou aqui. A gente poderia ouvir o César, ele já está conectado. Talvez ele poderia falar, ele tem uma aula de 20 minutos. Como é que tá aí a previsão? Eu vou desligar e vou conectar de novo. Tá, então a gente vai dando sequência. Vocês têm tempo, Luciane, para se organizar, acho que é melhor, né? Para não atrasar. Então, o César está pronto, o César Cunha vai falar sobre saúde suplementar no Brasil, regulamentação e mercado, diretor comercial e de marketing do Boa noite. Boa noite, César, então, com a Estão me palavra. ouvindo? Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, Perfeito. Posso começar a apresentação? Pode começar. Vamos lá. Tem que compartilhar a apresentação. A gente só está ouvindo, mas não está vendo a imagem ainda da tela. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Isso, agora sim. Estão conseguindo ver? Estão me ouvindo bem? Estamos Se ouvindo. Se vocês quiserem me interromper, a qualquer momento pode me interromper e fazer perguntas, tá? Tá ótimo. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite de vocês para o Inova. Eu assisti a alguns anteriores, eu acho que é super válido, tem aí um apelo importante para o nosso desenvolvimento quanto empresa interna e acho que é uma maneira importante da gente compartilhar conhecimento. Chega e a gente quebra uma barreira importante que é a distância e a necessidade das pessoas precisarem se deslocar.
Vou falar um pouquinho sobre saúde suplementar no Brasil, sobre regulamentação e mercado. Eu acabo dando um pouquinho mais de foco, né, na questão das operadoras nacionais, porque é aquelas que impactam mais diretamente para a gente, e não entro em detalhe do SUS, porque acaba não sendo o nosso mercado principal, que a gente atende em algumas unidades, tá? Aí fica à vontade para me interromper, alguém aí fala no microfone, a gente para e a gente continua, tenta solucionar aí se a gente puder responder, conseguir esclarecer, depois a gente continua. Vamos lá. Eu procurei fazer um apanhado, procurando não ser muito extenso, para tentar colocar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso mercado de saúde suplementar, né? Suplementar, o nome já diz, é para suplementar a SUS. A saúde suplementar surgiu como uma forma de complementação e hoje passa a ser praticamente a 25% do mercado de vidas, né? 40 milhões, 47 milhões, a gente está falando que a gente tiver 200 milhões de vidas no Brasil, 25% do mercado é a saúde suplementar. E, de anos para cá, o SUS passou a ser, vamos dizer assim, suportado de forma mais significativa pelos novos tratamentos que a ANS passou a cobrir pelas alterações e ampliações que ela vem fazendo no rol ano a ano, quer dizer, bianualmente. E esse mercado está sofrendo grandes transformações. Eu vivencio esse mercado há mais de 20 anos e posso dizer para vocês que eu acho que os últimos 2 anos têm sido os mais intensos e os mais complicados em todos os sentidos, desde a negociação, quanto para quem presta serviço, para quem que está na ponta aí no dia a dia. Vamos lá. O sistema brasileiro, ele é um sistema... Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Normalmente. Vamos lá. O sistema de saúde brasileiro, ele é caracterizado por ser como eu falei, suplementado, né? Ele suplementa o SUS. E a base dele é mutualismo. Muitas pessoas, eu sempre procuro levar essa informação, porque muitas pessoas esquecem que a base é o mutualismo. O mutualismo, ele é um formato onde que algumas pessoas usam para várias pessoas pagarem. É o princípio diferente do seguro do carro. O carro, a gente faz o seguro anual por um eventual sinistro. Só que como é um bem diferente da saúde, que é um bem que pode ser substituído, e a diferença é justamente essa possibilidade de você ter, vamos dizer assim, substituição que você consegue ter um valor anual. Então, o seguro do carro é um valor anual. Mesmo os seguros, saúde, eles não têm o mesmo princípio. Então, a gente até fala, né? O problema hoje do mutualismo tem muita gente pagando, poucos entrando, muita gente usando. Esse que é o grande gap que está acontecendo. Eu vou falar um pouco para frente aqui no próximo slide sobre sinistralidade. Então, falando que nosso sistema é mutualismo, ele tem esse princípio de que muitos pagam, poucos deveriam usar. A gente entra aqui numa questão onde que as operadoras usam como drive principal a sinistralidade. Aqui é a fotografia Brasil, de 2008 a 2018, são dados da ANS, está lá disponível no site, se vocês tiverem curiosidade de ler esses dados, eu só plotei por um gráfico, lá está como tabela. Então, aqui lá em 2008, a gente tinha uma sinistralidade do mercado de 80%. E essa sinistralidade, ela vem oscilando, vem crescendo, mas ela não tem uma mudança tão radical quando você olha o mercado como um todo. Você vê que ela subiu de 2008 para cá 3 pontos. Só que tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. A linha laranja do quadro à esquerda são despesas administrativas, ou seja, pessoas. E ele saiu de 18% para 10%. Aqui tem um ponto importante. Ou as operadoras deixaram de fazer coisas que elas faziam no passado,
ou elas estão transferindo para os prestadores esse trabalho, ou elas conseguiram modernizar ou otimizar de forma tecnológica processos que elas antes tinham que ter pessoas para realizar. E a linha cinza é o comissionamento, que é despesas comerciais, que é o comissionamento. O vendedor, o famoso corretor, você vê que está estável nos anos. Mas o mais importante é o quadro do lado direito, que é justamente por isso que a gente está passando nesse período atual de dificuldades financeiras. Nós vínhamos num ascendente até lá do dezembro, começo de 2015, que a gente bateu 50 milhões de vidas, e depois da crise econômica esse número vem caindo e a esperança é que ele fique estabilizado aí pelo menos nos próximos anos, chegando nos 47,5 milhões de pessoas, ou seja, de 3 anos para cá nós perdemos mais de 3 milhões de vidas. E eu vou mostrar um pouquinho quem perdeu e quem ganhou. Aí, aqui é só uma outra curiosidade, é a mesma linha de vidas, a cinza, mas a azul são o número de operadoras autorizadas para atuar no Brasil. Então, lá em 2008, nós tínhamos 1.135 operadoras. E hoje, deixa eu me mover aqui que o quadrinho está na minha frente, são 755 operadoras, quase a metade. Então, isso também impacta, porque existe aí uma consolidação do mercado, existe uma concentração, principalmente nas maiores. E quem lembra, lá na frente eu vou falar um pouquinho, a Mil cresceu muito e outras operadoras fizeram aquisições. Aí, qual que é a fotografia? Eu não trouxe o mercado, mas trouxe algumas operadoras e como existe essa onda de aquisições que aconteceram aí nos últimos anos, eu acho que é sempre bom relembrar, porque quanto menos players, a competição está menos acirrada e isso acaba elevando o preço para quem paga a conta no final e a pressão volta para os prestadores, no nosso caso, nós. Então, a gente teve a saída da Tempo do mercado, a compra da Lynx pela Mil, a compra da Medial pela Mil, a própria Notre Dame e Intermédica virou a Bet Plantel, que era de telefonia, Telesp, deixou de existir, a Bet Plantel deixou de existir, a Sabesprev vai deixar de existir no final do ano, a Economus foi incorporada pela Cassi, aí a gente tem a mudança da Notre Dame para a Notre Dame Intermédica, a abertura de IPO, a própria comprada pela United, que é uma maior seguradora americana. A gente tem a Care Plus sendo comprada pela Bupa, que é um plano internacional de origem na Inglaterra, mas tem atuação no mundo inteiro. A gente teve a mudança na Marítima Passon dos Seguros, que é uma seguradora japonesa que entrou no Brasil. E, mais recentemente, essa semana, a gente teve a notícia que a Unimed Fesp vai ser incorporada aqui em São Paulo pela Central Nacional Unimed. A Central Nacional Unimed é uma história à parte, porque ela está assumindo todas as 6 Unimed do interior da Bahia. Ela está passando de 70 mil para 300 mil vidas lá em Salvador. Então, a gente tem um mercado que está em transformação. Eu posso ter esquecido outras aqui, mas eu trouxe as principais. Aí a pergunta é, quais serão as próximas? Tem mais integração? Existe aí bastidores aí de a cabeça que é próxima a assumir, a Metro já está sendo estudada para ser absorvida por uma grande operadora, a gente não sabe qual. A própria Cassi já ventilou algumas vezes, mais difícil, mas já ventilou algumas vezes passar a administração do plano para algum plano profissionalizado. Ou seja, esse mercado é um mercado que vem passando por grandes transformações e isso acaba impactando nos prestadores. Indo nessa linha, a ANS vem se organizando há algum tempo para mostrar e demonstrar transparência ao mercado. Ela tem dentro do site da ANS tem um subsite que chama Sala de Situação da ANS. É um dashboard onde você pode buscar informações gerais, número de vidas, de balanço das operadoras. É uma maneira que a gente usa para monitorar, e essa transparência foi exigida da ANS, para monitorar o mercado. Então, só para exemplificar aqui, eu peguei um exemplo, você entrando aqui em operadoras, você pode pôr o nome da operadora que você esteja procurando pesquisar. Eu pus aí no exemplo Postal Saúde, que é o plano dos Correios,
justamente para exemplificar aqui. A tela que vem seguinte é essa. Então, você tem lá o nome, a razão social, o nome fantasia, a situação dela está ativa ou não, o número de vidas que ela tem no Brasil, né? Que é uma maneira de você saber o tamanho da operadora que você está lidando. Se você põe o mouse ali em cima do mapa, você vê um número regional. Aí você tem aqui a entrada da receita, que seria aquilo que ela cobra do usuário, no caso, o funcionário público dos Correios e seus familiares, e aqui é onde que ele tem a despesa assistencial, que um dividido pelo outro dá a sinistralidade. Essa despesa assistencial para a operadora é a nossa receita quanto prestador. Então, o que a gente procura é essa despesa da operadora. Aí, no mapa, se vocês tiverem curiosidade, quando vocês passam o mouse por cima, em cada região, mostra o número de vidas por região. A gente pode ver que aí o mapa também ele tem a questão de mostrar a cor mais forte, mais fraca, é a quantidade de vidas por região. Então, a gente percebe que a postal, o maior mercado dela é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro ali, né? Vamos lá. Alguns aqui, gente, eu estou com a tela de vocês pequenininha. Se alguém tiver dúvida aí, levanta a mão e a gente espera. Vamos lá. Aí, entrando no que eu estava comentando, as operadoras, elas têm a receita, a despesa assistencial, que é o sinistro, despesas comerciais, sim. Alguém chamou? Não. Não? Vamos lá. As despesas comerciais, outras despesas, e o DA é a despesa administrativa. Quando a gente grupos, que aí são os principais grupos das operadoras, tá? Elas são divididas por, então, por exemplo, o Bradesco é a medicina seguradora, a Mil é medicina de grupo, a Unimed se encaixa ali na cooperativa, e a gente estava falando agora há pouco da Cabesp, é uma autogestão, ou a CACI é uma autogestão pública. Então, quando você faz, isso aqui é o grupo, eu tenho depois aberto por operadora. Você tem um total geral do mercado que está passando de 100%. Então, o sinistro médio aí é 89,4%, onde a gente tem as autogestões com 102%. Então, aí a gente percebe a dificuldade financeira e tem a CACI, GEAP, Cabesp, Planserve lá em Salvador, a própria SC Saúde aí em Joinville e assim por diante. Essas autogestões públicas têm a questão do financiamento mais complicado. E quem a gente vê aí que está melhor na fita, aí na foto, vamos dizer assim, é as medicinas de grupo, e lá na frente eu explico um pouquinho o porquê. Eu já tenho uma dica aí, mas mais para frente tem um quadro legal. Exemplificando, eu peguei alguns exemplos. Então, quando você pega o número de vidas que é lá naquela parte da INS, e você divide, vamos dizer assim, a receita que ela recebe, você tem um ticket médio da operadora. Então, o Bradesco, por exemplo, tem um ticket médio por vida de R$500. Claro, tem aquela massa que paga menos e aquela massa que paga mais. Em média, é esse número. Aí a gente começa a entender algumas diferenças do mercado, porque isso tem a ver com financiamento. O financiamento que ele tem é o financiamento que quando vai ser repassado ao prestador, que aí no caso é a despesa, tem aí a possibilidade de pagar mais ou menos. Isso tem a ver com a competitividade da operadora. Então, quando você compara o Bradesco com uma Notre Dame, no embate dessas operadoras para conseguir a conta de uma empresa, quem aí vai ser mais competitivo? No caso, a Notre Dame. Por que eu estou chamando a atenção desse ponto? Porque olha a Apvida. A Apvida é menor que o Bradesco. Assim, como que eles conseguem prover um ticket médio tão baixo? É porque hoje eles trabalham com uma rede própria muito forte, verticalizada de forma muito, muito agressiva. E um outro exemplo aí que é o extremo, que é um plano nichado, que é o Mint, que o ticket médio é R$1.600. Eu gosto de mostrar esse quadro para as pessoas terem a dimensão que a gente tem diferentes, apesar de ser todas as operadoras do mesmo mercado, elas têm diferentes posicionamentos e diferentes formas de pagamento. E aqui é um quadro mais olhando detalhado por operadora. Aí está por ordem de sinistro, sinistralidade. Então, a gente tem aí a Care Plus, que é um plano nichado também, mas ele é corporativo. A gente tem a Apvida, que é verticalizado.
a Prevent Senior, que é um plano também nichado, que é para pessoas da maioridade, e Notre Dame. Aí vocês percebem que, será que é coincidência que os 3 primeiros aí, eles são, entre os 4 primeiros, os 3 aí são verticalizados? Que modelo é esse que eles estão controlando, né? E a gente tem outros grupos aqui, a 1.080, 80%. Mas se a gente reparar, a CACI está lá na última linha, ó. Ela só de sinistro, ela já estoura 109%. Quando põe todas as despesas, que ela não tem comercialização, porque é uma autogestão, ela acaba tendo 116, 120. Então, para cada R$100 que ela arrecada, ela gasta 116. Esses 16, alguém tem que complementar, que é o banco que complementa, o Banco do Brasil. E tem outros, Bradesco a 92, que no final dá 101, e outras operadoras. Essa é a realidade. É importante sinalizar para vocês, para a gente entender o porquê as operadoras fazem tanta pressão na gente. Por que que eles procuram fazer tanta pressão e tantos movimentos que acabam impactando na gente. Aqui é um ranking das operadoras por número de vidas. Quando você entra lá na INSS, você tem esse ranking. A primeira é a 1.000, com 5.600.000 vidas. Aí vem Apvida, Notre Dame e a Bradesco em quarto. A Bradesco já foi a maior, ela perdeu esse posto aí há uns 3, 4 anos atrás. E assim vai, e essa lista ela tem lá 755 operadoras. Tá, e a gente tem relacionamento em alguma das nossas marcas. E aqui é um quadro que eu gosto de mostrar sempre, que é justamente assim, para ilustrar o que eu estava falando um pouquinho antes. As operadoras que mais crescem hoje são as operadoras verticalizadas. Se a gente olha de março de 2015 para março de 2018, elas passaram de 10 para 12 milhões de vidas, elas cresceram 18%. Enquanto as Unimedes decresceram 11% e as não verticalizadas decresceram 14%. E nós, quanto marcas do grupo, nós atendemos essas duas últimas colunas, tanto as Unimedes quanto as não verticalizadas, e atendemos um pouquinho as verticalizadas. No caso, um pouquinho de Notre Dame. Em algumas marcas nós temos movimentos significativos de A1000. Mas mesmo assim a gente tem uma vamos dizer assim, concentração nessas outras duas colunas aqui. E embaixo, comparação com o crescimento de vidas com a sinistralidade do plano. Então, os planos verticalizados cresceram 18% e decresceram na sinistralidade, 77 para 76, estão controlando melhor a sinistralidade. Enquanto as Unimedes estão aumentando a sinistralidade e as não verticalizadas, tirando as Unimedes, estão para lá de 80%. Então, é um quadro preocupante, mas que a gente também vê oportunidades. Aqui, a gente tem que descobrir quais são os modelos que a gente precisa trabalhar com essas 3 linhas de operadoras. Aqui é para exemplificar para vocês, essa VCMH, é a variação do custo médico hospitalar, que o pessoal da FENA Saúde, que são a Federação das Seguradoras, mede desde 2008, mas eu trouxe aí o gráfico de 2011 para frente. Então, a gente, escolamento desse custo médico que eles medem, a inflação médica que eles medem, da inflação geral. E está tendo até nos últimos anos uma abertura aí que é a boca de jacaré que tanto fala. Então, enquanto a inflação normal, usual, para nós é 6,3, que rege uma boa parte dos nossos contratos, inclusive os contratos das operadoras, eles estão sofrendo reajustes na casa de 20%, de 15% a 20%. É importante e sempre lembrar como o nosso mercado é complexo e diferente dos demais. Aí entrando um pouquinho aí no dia a dia, né? O que a gente vem ouvindo das operadoras? Que a sinistralidade está muito elevada e a gente viu uns quadros aí atrás. Então, a cada R$100 eles pagam 89 para a rede. É elevado esse número. Eles têm dificuldades para repassar os reajustes aos clientes individuais e às empresas. Os clientes individuais, a ANS controla o índice, e o empresarial eles têm que passar anualmente, depende de uma negociação. A inflação médica no Brasil ela é, em média, 3,5 vezes a inflação comum de mercado.
E mercados para comparar: Dinamarca 1,2, Argentina 1,5, Canadá 4 vezes 0,2, é maior que a nossa, inclusive, até por influência dos Estados Unidos e proximidade por conta de questões de tecnologia. A gente tem a questão ainda de ter os preços fee for service, que eu explico um pouquinho mais lá na frente o que significa, mas que é um impacto, porque depende desse modelo ainda, a gente depende muito desse modelo. A baixa rentabilidade, então, que vocês viram no quadro anterior, que aí em algumas operadoras não está sobrando nada, e isso é preocupante, porque se a operadora não tem como sustentar, não tem como manter reserva técnica, ela sofre uma interferência da ANS, depois ela vai à liquidação, outra operadora tem que assumir, e a gente tem uma elevada regulamentação. Ano a ano, a ANS, ela além de criar barreiras, ela segura novos produtos das operadoras e também regula quase tudo dentro de uma operadora, uma queixa constante das operadoras. Nós realizamos reuniões com todas as operadoras, eu citei algumas aí, mas a grande maioria a gente já sentou. E o que é comum nessas operadoras é sempre falando o excesso de prestadores, que eles usam o termo inchada, né, que é a rede credenciada inchada, que é um pouquinho daquilo que a gente tinha no passado, que olhava para comprar um plano de saúde, olhava lá se o livro era gordinho. Esse daí não é mais um ponto que as operadoras valorizam, pelo contrário, elas, se pudessem, elas tirariam parte dos prestadores. Aí, falando especificamente na oftalmologia, elas citam muito o autorreferenciamento de exames, por isso que é importantíssimo a gente ter dentro do grupo os protocolos médicos e a conduta médica sempre sendo avaliada por todos, e tem uma forma de trabalho muito voltada para a necessidade real do paciente. Então, porque a oftalmologia tem uma característica diferente de outras especialidades, do oftalmo, ele dizer o exame que precisa ser feito e já realizar dentro da clínica aqueles exames. O que eles citam muito dentro da oftalmologia, não falando das nossas marcas, mas fala do geral, é a superindicação de exames desalinhados com as melhores práticas no Brasil ou fora. Então, é aquele paciente, por exemplo, que tem, sei lá, um glaucoma, precisa fazer usualmente 4 exames, 5 exames, e por algum motivo aquele oftalmo prescreve 10 exames. É isso que eles estão citando. E, claro, como a consequência disso, são os volumes crescentes que eles não conseguem, voltando lá no mutualismo, conseguem acompanhar na precificação, porque acaba tendo que pagar mais do que arrecada. Players no mercado. Eu faço aqui uma brincadeira, pena que eu não consigo interagir com todos vocês, se eu tivesse pessoalmente, mas vocês têm ideia de quem são todos os players do mercado? Vamos pensar quem são os players do mercado. Eu vou passando lentamente aqui e vocês aí vão tentando pensar. Então, vamos começar. Quem é o primeiro player? As próprias operadoras. Né? E outro player, indústria de materiais, com interesses diferentes das operadoras e interesses diferentes dos clientes. A indústria farmacêutica é um outro player. A gente tem o governo, que a gente pode chamar de Anvisa, ANS, etc., que tem outro interesse. A gente tem o judiciário, que acaba tendo a questão relacionada às liminares e etc., tem outros interesses e outras visões. Temos os hospitais, temos as clínicas, temos os médicos, cada um com um interesse diferente. Temos as corretoras, que vendem os planos para as empresas das operadoras para as empresas via operadoras, também um interesse diferente. Temos as empresas que são aquelas que pagam o plano de saúde para né, que são aqueles que pagam para as operadoras que pagam, que a operadora nada mais é do que um repassador, vamos dizer assim, e faz a regulação. Temos os fornecedores da indústria, que são aquelas empresas fornecedoras que fazem o meio de campo entre a indústria e as empresas no final. E temos as entidades de classe que também têm interesses diferentes. Daí pode CRM, CRO, e de todas as especialidades, inclusive enfermagem, etc. Então, esse é um quadro que eu sempre gosto de mostrar, porque nosso mercado ele é muito complexo, é muito diferente de outros mercados que não tem tantos players e, principalmente, não tem tantos players desalinhados com seus interesses. E o grande desafio do mercado é achar esse melhor alinhamento.
Trazendo os highlights do mercado. Então, a gente tem aí o IPO da Notre Dame e da Apivida, que vocês devem ter acompanhado, aí bombou na Bolsa, foram muito bem avaliados. A gente tem a Prevent Senior ainda investindo forte em São Paulo, mas está expandindo para Minas e Rio de Janeiro. Temos aí um novo no mercado, que não é tão novo, que é o Dr. Consulta, que tem 45 unidades em São Paulo, e eles têm 43 unidades com oftalmologistas próprios. Eles têm um corpo clínico de médicos, que incluem os oftalmologistas aí, 1.400 médicos. E hoje uma consulta dentro do Dr. Consulta, em média, R$115. O novo player, aí, buscando os mesmos pacientes que a gente. A United Health fazendo aí uma joint com DASA para entrar na questão de clínicas populares. O crescimento exponencial dos cartões de desconto que vem acontecendo aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Temos aí, aqui eu já falei um pouquinho, a unificação da CNU e da Medifesp, que vai acontecer agora, dia 1º do ano. A CNU assume a gestão de 8 Unimedes da Bahia, Itabuna, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus, que já aconteceu, Feira de Santana, a Costa do Desenvolvimento, que é a de Eunápolis, e a Sudoeste, a Vitória da Conquista. Ou seja, as próprias Unimedes menores perceberam que eles não precisavam ter, na região de Salvador, 9, contando com a CNU, 9 gerentes financeiros, 9 gerentes administrativos, 9 comerciais, 9 médicos auditores e assim por diante. Então, essa já é uma grande mudança no nosso mercado, isso já está acontecendo. E temos aí, por exemplo, um player de outro mercado, muito próximo do nosso, também regulamentado pela ANS, que é a Sorgentes, que é de odontologia, que hoje tem mais de 240 unidades, aí, esse número 240 até desatualizado, é um pouco mais, de unidades no Brasil, e já abriu sua primeira unidade de oftalmologia, que chama Olhar Sério. Então, e se a gente parar aqui, a gente lembra de mais 3, 4 coisas novas que vêm acontecendo no mercado fora, o pessoal usando muito de tecnologia, entrando em shoppings com totens de autoconsulta, e alguns com telemedicina também. O mercado ele tá em transformação e a gente precisa estar atento a essa transformação. Aqui é só um exemplo para vocês terem a dimensão de cada mercado. O tamanho da bola é o número de vidas de cada região. Então, São Paulo, dentro dos 47 milhões, tem 17 milhões, seguido dos outros estados. Aí, falando um pouquinho agora, que eu estava falando, a gente precisa achar modelos diferentes de atendimento. E existem modelos já estudados e falados, e inclusive recentemente na Harvard Business Review, saiu agora em agosto do ano passado, do outro ano, de 2016, uma matéria falando um pouquinho das principais 4 formas de pagamento que são alternativas ao fee-for-service. O fee-for-service nada mais é do que a remuneração por procedimento. Se você pede uma consulta, se você tem uma consulta, 2 exames, ele paga uma consulta, 2 exames. Se for uma consulta, 2 exames e um tratamento, ele paga dessa maneira. Ele é por número, vai contando, 1 a 1, somando. Por isso que é pagamento por procedimento e por vários fatores ele está indo por um caminho que o mercado não consegue mais, as operadoras não conseguem absorver. Aí tem um outro modelo interessante que se chama capitation, que é per capita. Ou seja, paga por cabeça, paga por pessoa. Então, vamos supor, você tem lá um plano de saúde com 7 mil vidas numa região, você consegue ter um pouco de regionalidade, você chega para o seu maior prestador lá, um hospital, uma clínica, e fala assim, olha, você quer me atender? Eu tenho 7 mil vidas, eu vou pagar X reais por cabeça para você. Aqui tem que ter uma maturidade muito grande na relação, porque existe vamos dizer assim, um compartilhamento de riscos. Quem é responsável pelas vidas permanece sendo a operadora, mas ela compartilha com você o risco. Por quê? Porque você tem que atuar de forma consistente no atendimento ao paciente. Você tem que fazer uma boa medicina e não pode ter abusos, vamos dizer assim, como hoje acontece no fee-for-service quando você olha o mercado como um todo. Porque nessa questão do capitation, você recebe por cabeça, você recebe fixo. Se você estoura esse valor, você tem que sentar com a operadora, em planilhas e demonstrar o porquê que você está estourando. Ou porque teve um evento adverso, ou porque você teve um caso não
monitorado de uma infecção mais grave, etc. Indo na linha da gente da oftalmologia, seria a mudança de mix, mudança de perfil ou uma carteira que entrasse mais velha, vamos dizer assim, dentro de uma carteira de empresa mais velha que mudaria o perfil da nossa carteira. O outro modelo, que é uma evolução do pacote que a gente já conhece, é o bundle. A diferença do bundle é que ele é um pouco mais amplo, então ele não olha puramente a cirurgia, ou o procedimento, ou o tratamento clínico. Ele pega o antes e o depois. Então, um exemplo que eu coloquei aí pode ser uma internação por diabetes, pode ser uma insuficiência cardíaca, a gente pode estar falando de um tratamento de catarata, a gente pode estar falando das injeções antiangiogênicas, depende muito de como você trata isso com a operadora. O que ela paga? Ela paga da identificação da doença na consulta até o encerramento do tratamento. A gente não consegue aplicar para tudo, mas com uma boa parte dos procedimentos que a gente consegue ter um pouco de previsibilidade, é possível a gente fazer bundles. E a gente tem o DRG, que já é uma maneira de remuneração conhecida em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que paga conforme o diagnóstico. Então, se a pessoa tem uma policisté, uma classificação lá no CID, policisté simples, ele paga 10 moedas. Uma policisté para uma pessoa que tem uma doença que soma a policisté, então a pessoa tem pressão alta, ele paga 11 moedas, por exemplo. Ele tem pressão alta e ainda tem diabetes, ele paga 13 moedas, é conforme a gravidade e o diagnóstico do paciente. Essas são as maneiras mais comuns hoje. Mas existem outras surgindo. Cada operadora está buscando maneiras diferentes de remuneração. E variações dessas que eu coloquei. Eu simplifiquei muito, depois eu posso mandar para quem tiver interesse a reportagem inteira, que tem um pouco mais de detalhe, mas eu deixei aí um pouquinho resumido e tentei colocar para vocês uma forma mais didática para quem não conhece o assunto, mas a gente pode aprofundar num outro momento. Aí, seguindo aqui na linha, o mercado vai sofrendo alterações e buscando mudanças. Eu fiz esse quadro, comecei ele lá em 2007, mas em 2012 eu juro para vocês que eu cansei de acompanhar, porque começou a ser tão frequente, ter tantas outras que eu meio que desisti de fazer. Mas a gente vê aí, por exemplo, o Bradesco deu a Medset em 2008, em 2009 passou a ser acionista do Fleury, a gente tinha a Amil que fez uma série de aquisições até ela ser adquirida pela United, a gente tem a própria Odontoprev, que ela adquiriu várias empresas de odontologia, depois foi adquirida pelo próprio Bradesco, e assim os movimentos do Fleury, os movimentos do DASA, da Redditor e da Qualicorp, né? Assim, houve aí uma consolidação importante no mercado que acaba impactando, porque nada mais é que, no fundo, é quem consegue ser mais eficiente em custos para conseguir ter margens melhores. E quando você faz essas aquisições, essas joints, tem vários modelos aí dentro, você acaba conseguindo potencializar isso, que é um pouco do que acontece no nosso grupo, né? Aí, citando alguns players, hoje a Redditor é o maior player dentro do Brasil de número de hospitais. Então, só para vocês terem ideia, o tamanho deles, esse quadro está desatualizado, porque hoje eles estão com 40 hospitais no Brasil inteiro. Então, foi uma consolidação que aconteceu também lá atrás. A gente tem a Amil, que hoje tem 25 hospitais no Brasil, que lá dentro eles chamam de Américas, Rede Américas, que é meio que dividido lá dentro, é o pessoal do plano de saúde, o pessoal dos prestadores, né, do Américas. E lembrando que o DASA, ele pertence também à família acionista, que são os filhos do Edson Bueno, que é o fundador da Amil, falecido no ano passado. Aí, coisas que aconteceram no passado, eu gosto de exemplificar e falar, por exemplo, lá atrás, quem imaginava que a Amil, que estava comprando, fosse ser vendida por 10, né, 10, aqui no jornal fala 10, 11 bilhões de reais por uma gigante americana. Então, assim, o mercado crescendo e tendo investimento. Então, é onde que eu falo. Tem as dificuldades, tem a sinceridade, mas tem as oportunidades. A gente tem que olhar os lados. Eu procuro sempre olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio.
E indo nessa linha, só lembrando, esse movimento não é novo. A gente falou um pouquinho desses modelos. Apesar da reportagem anterior ser em agosto, essa revista, ela saiu, que é uma revista da Abrange, que é a Associação Brasileira das Autogestões, ou das Medicinas de Grupo, então, já falava um pouquinho de DRG, já falava um pouquinho de bundles, já procurando modelos alternativos ao fee-for-service. Já se via que não tinha grande evolução, que o fee-for-service pudesse se manter como um modelo de remuneração. E recentemente saiu na Exame, não sei quantos de vocês puderam acompanhar, falando um pouquinho das operadoras. A barrinha preta aqui é a margem de lucro, tá? E a laranja seria a sinistralidade. Então, a gente vê a Apvida aqui, que é a primeira, com 58% de sinistralidade. Lembra do quadro que eu mostrei um pouco ali atrás, que tem operadoras com 88, 86, 85? Que a Apvida ela é 99% verticalizada, né? Ela trabalha de uma forma muito diferente do mercado. A Notre Dame vem aqui atrás com 26 de margem de lucro e 75 de sinistralidade. É um número muito bom para o mercado que a gente tem hoje. Aí vem a Prevent Senior, que é um case, um case super diferente, que apostou no mercado que ninguém queria no passado, tem 21 de margem e está trabalhando com 79. Eu posso dizer para vocês que esse dado que saiu na revista não é esse dado está errado, porque esse número hoje está na casa de 68. Então, assim, correções aí, eu posso dizer para vocês que eu tenho alguns contatos lá dentro, esse número não está batendo. Aí vem Porto Seguro com 78, vem a Mil com 82, Sul América com 80 e Bradesco com 91. Agora, Bradesco com 91, como tem 58, fica difícil competir, né? E o desafio, a gente buscar novos modelos, a gente buscar novos parceiros, a gente ter um novo formato de trabalho, procurar maneiras e, vamos assim, achar métodos de trabalho diferentes. A gente vai, sim, tem que sentar e conversar todos os players de alguma maneira internamente para a gente poder levar propostas diferentes, porque esse mercado, quem ficar parado, vai ser engolido. Esse mercado ainda vai mudar muito daqui para o final do ano. Não tem como a gente manter o status quo, é impossível. Quase, vou usar uma expressão pela desgraça que aconteceu aí, é um tsunami que você não consegue segurar. Ele não tem volta, porque isso depende da sobrevivência do russo. O russo está morrendo. Se a gente não aprender a trabalhar junto com ele, ou achar maneiras de trabalhar de forma melhor, a gente vai acabar tendo problemas no mercado, e esse mercado, a gente pode parecer que está separado, mas a gente está junto. Se um tombar, cai os outros. Gente, é isso. Eu espero ter conseguido ilustrar. E agora, dúvidas, perguntas? César, obrigado. Acho muito importante, então, a gente não só fazer ciência, mas entender o que está acontecendo, né? E nós, como médicos, a gente se preocupa com essa situação da verticalidade, né? Da exploração do trabalho médico. Então, é um assunto que interessa a todos. Isso. Vamos abrir para as perguntas. Só um pouquinho. O Komatsu quer fazer uma pergunta. Alô, César. Você falou dos 3 grupos, a Unimed, e quem está mais crescendo é a verticalizada, e você falou de pensar em algum modelo para sobreviver aí a esse esquema e tal. Só que você não falou qual é o modelo. Você tem alguma ideia? O que você vê de como abordar isso, uma vez que, principalmente quem está crescendo é vertical, ele faz o grupo dele e ele fecha, né? Isso. Ótima pergunta, perfeito. Sim, a gente está pensando em modelos diferentes. A gente precisa sentar e desenhar um modelo onde que nós estejamos seguros do custo que a gente vai oferecer para eles. No fim, é impossível eles serem mais eficientes em todas as especialidades.
Eles podem ser eficientes lá numa internação clínica, numa cirurgia cardíaca, porque eles têm um ótimo cirurgião, mas eles não conseguem ser 100% eficientes em todas as modalidades. Então, existe uma oportunidade, por exemplo, em oftalmologia, sim. Se a gente conseguir demonstrar que a gente consiga fazer um custo competitivo, que esse custo seja próximo ou menor do que ele tem hoje, a gente consegue fazer uma parceria. E nessa, a gente precisa achar modelos de atendimento, fluxos diferentes de atendimento e ver onde a gente tem upsides de receita. Então, conseguir deixar aberto para a gente conseguir colocar lentes premium, a gente deixar aberto para realizar cirurgias. E existe um movimento importante que está acontecendo dentro das operadoras, que eles estão começando a olhar os prestadores, pagamento por performance, por desfecho. Se a gente tem um índice de infecção de cirurgias baixíssimo, a gente tem um número consistente de exames por cirurgia, a gente apresenta relatórios para eles bimestrais, trimestrais dos nossos resultados clínicos e cirúrgicos, ele não é impossível ele, pensando em oftalmologia, estou focando na nossa área, eles serem melhores que a gente. Eles podem fazer uma submedicina, aí a gente não tem como competir. E se uma dessas operadoras decidir fazer uma submedicina, a gente nunca vai conseguir chegar no preço deles. Mas muitas delas, essas verticalizadas, elas são empresas sérias. Se a gente mostrar a competitividade, a gente consegue entrar e consegue fazer uma parceria de forma diferente. Esse é um modelo importante que a gente está construindo, inclusive. Muito bom. Alguém mais? Boa noite, César. É o Emir, aqui de Sagala. Eu queria fazer... Você não acha que uma empresa verticalizada dessa deve ter pelo menos umas 2 ou 3 divisões diferentes de nível de atendimento? Porque, por exemplo, citando Joinville, as empresas têm o chão de fábrica e tem outros níveis de pessoas que trabalham dentro da empresa e que estão acostumados com atendimento médico diferenciado. Vai cair num lampão desses, eles não vão gostar. Como é que se vê isso? Vão ter níveis diferentes? Não vão? Já tem? Ótima pergunta também, doutor Emílio. Obrigado pela presença aí. Fico lisonjeado de ter o senhor na plateia e um pouquinho daquele de operadoras. Doutor, eu acredito muito que nunca vai ter um tipo de padrão só. Sempre vai existir possibilidades da gente ter 2, 3 ou mais níveis de atendimento. Até porque o próprio mercado acaba exigindo isso, porque os clientes é um desejo e muitas vezes a exigência dos clientes, né? E é por isso que a gente tem que, quanto empresa, e a possibilidade que a gente tem de ter vários modelos dentro do mesmo grupo. A possibilidade de a gente ter um Sadala, onde faz atendimento de primeiro mundo, e dentro do Sadala a gente ter a possibilidade de ter vamos dizer assim, uma maneira de atender os clientes de forma diferente. A gente tem todo o potencial de criar isso dentro do nosso grupo. Até pela expertise que a gente tem médica de vocês, que aí não tem nem em todo o grupo, a gente tem muito rico em informações e na questão de qualificação. E o próprio mercado vai exigir isso, doutor. Vai ser impossível deixar de existir um Sadala, um Einstein, um Ciro, um Oswaldo Cruz. Mas todos eles vão precisar se adequar ao novo mercado. E a gente tem que estar preparado. E tem que ser competitivo para, na hora que a gente precisar brigar com outro nesse nicho, ou no nicho B, no nicho C, a gente seja o melhor. Tanto na parte, que eu tenho certeza que a gente já quanto na parte administrativa e de preços, que a gente seja competitivo e consiga ter margem em tudo que a gente faz, para ser sustentável. Espero ter respondido a pergunta. César, aqui é o Vinícius, tudo bem? Eu queria parabenizar você por mais uma apresentação
fantástica, né? As suas apresentações, tanto nas reuniões de conselho quanto em outras áreas, são sempre muito detalhadas e super importantes para a gente desenvolver ainda mais as formas, entender melhor esse mercado que está mudando radicalmente e é aquilo que você falou, e a gente vem reforçando a ideia de que quem ficar parado vai morrer de tsunami, não tem jeito, né? O mercado está mudando de uma forma muito radical, disruptiva, não tem nada mais a ver com o que já foi no passado. Eu acho que é importante que todo mundo entenda e abrace a ideia de desenvolver isso juntos, né? Parabéns, César, mais uma vez, viu? Obrigado, obrigado. Muito bem, então... Oi? Sim, Sheila. Tem mais alguma pergunta? Sim, obrigada. César, boa noite, Sheila Sadala, tudo bem? Oi, Sheila. Parabéns pela sua apresentação, acho que foi extremamente rica, né, em informações aqui para o nosso pessoal. Inclusive o pessoal administrativo que está aqui conosco, tá? Ótimo, perfeito. Eu queria ver contigo o seguinte, qual é a possibilidade de nós anteciparmos algumas questões, por exemplo, lançando como produto do Sadala o Capitation, para nós oferecermos para os planos, nós elaborarmos isso e termos um produto que pudéssemos antecipar essa questão. Hoje nós temos visto uma redução de receita, né? Vem aí já há alguns meses, em virtude justamente dessa concorrência que você mesmo colocou e essa mudança de mercado e a própria situação econômica e financeira do país, né? Então, se nós pudéssemos antecipar, pelo menos com os grandes, essa questão de um produto já por capitation, qual é a probabilidade? Eu acho que grande. Porque vocês têm uma facilidade maior, porque vocês estão numa região que vocês conseguem fechar um perímetro, vamos dizer assim. Existe aí a expertise no grupo já para a gente fazer isso, a gente já está pilotando na Plan Sul, no interior de Salvador, um piloto começou há um mês de capitation. E existe a possibilidade, sim, Sheila. A gente pode sentar isso aí com um plano de contas, vamos dizer assim, para a gente chegar num ticket por cabeça e virar uma operadora que a gente queira ganhar share. Então, vamos dar um exemplo. Cassi, aí em Joinville. Na Cassi nós temos 15% de share. Vamos supor que tenha 5 mil vidas aí na região. E nós atendemos 1.000 vidas só. Por que não fazer uma proposta para a Cassi de capitation e ficar exclusivo na oftalmologia com a Cassi? É possível. A gente só precisa escolher os players. Meu único medo e receio é que a gente precisa colocar um modelo bem definido para não assumir todo o risco que hoje é da operadora. Porque hoje o negócio da operadora é risco e o nosso é atendimento médico. É só a gente tem que achar o ponto de equilíbrio e ter uma relação muito madura com a operadora, porque em alguns momentos a gente vai precisar aumentar o preço, como também nós vamos ter que ter abertura para baixar o preço no caso de uma eventual, vamos dizer assim, queda da sinistralidade. Ok, César, obrigada. Muito bem. Mais alguma pergunta? Dr. Komatsu. César, pelo que ficou Max aqui de Joinville, pelo que eu te entendo, o senhor está pensando no modelo novo, híbrido e tal. Então, o pessoal do DRG Brasil, eles estavam advogando que pacote é bom. Em que sentido? O pacote, quando você tem uma estrutura, por exemplo, vou falar do Sadala, que a catarata comum não complica, você sabe direitinho o que você usa, o tempo de você saber. Justamente. Então, o que eles estavam falando é que, de repente, você pode empacotar a catarata, mas com algumas cláusulas. Por exemplo, complicou, rompeu cápsula, teve que fazer vitrectomia. Aí sai do pacote e entra como conta aberta. Conta aberta. Isso.
Então, pelo que eu estou entendendo, você está pensando em fazer um híbrido disso tudo. Você faz o capitation, você põe um pouco de pacote, você mostra eficiência. É mais ou menos isso que você... Isso mesmo, é isso mesmo. É claro que cada operadora pode ter um perfil e um objetivo, mas a gente tem que estar aberto a conversar qualquer tipo de modelo com as operadoras. O DRG já é usado há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Inclusive, tem muitos planos que utilizam para fazer pagamento sobre performance no DRG. Como que é isso? Você tem o DRG que ele te remunera nada mais do que o pacote, vamos dizer assim. Aquela cirurgia de catarata, vamos supor que remunere nós em 100 moedas. Só que nós, internamente, sabemos que gastamos, sei lá, 90 moedas. Temos uma margem de 10. Se a gente faz 1000 cataratas e a gente consegue aperfeiçoar processos, atendimento, comprar melhor material, nesse todo o ciclo aí da conta, a gente consiga passar a fazer a 85, isso é aumento de eficiência. E os nossos números melhorem, a gente pode ter um ganho que a operadora mesmo reconheça que, de vez de pagar 100 moedas, vai pagar para nós 105 moedas. Esse é o princípio. Legal. Então, pelo avançar da hora, acho que a gente vai dando sequência. Obrigada, César, pela palestra, foi muito importante para todos nós. O doutor Rui Cunha não pôde estar presente, então a gente vai seguir com a doutora Ludmila na apresentação do caso clínico. Então, vamos lá. Tudo certo aqui, estamos vendo a tela já, Ludmila. Coloquei. Boa noite. Vou apresentar um caso de um paciente de 9 anos, sexo masculino. Um pouquinho mais alto no microfone. Mais alto? Isso, agora melhorou. Tá. Esse paciente tem 9 anos, sexo masculino. Deu entrada na fundação em julho de 2014 com queixa de alergia nos olhos. A mãe informava um diagnóstico de alergia ocular há muito tempo, fazia uso diário de loperidol 2 mg por ml. De história pregressa também na história de alergia e história familiar, nada digno de nota. Nessa consulta, ela apresentava uma visão sem correção de 20/40 e de 20/50, uma refração com astigmatismo hipermetrópico baixo no olho direito e um astigmatismo simples no olho esquerdo, com acuidade com correção de 20/30. Tonometria sem alterações. Na biomicroscopia, a gente observava algumas papilas, uma discreta hiperemia conjuntival e uma queratite. Endoscopia também sem alterações. Foi prescrito para ele olopatadina e lubrificante, foi solicitado um pentacam. O paciente retornou, então, em setembro, com esse pentacam aqui, que é o pentacam do olho direito, a gente observa aí K1, K2 moderado, K máximo 46,7. Essa aqui é a imagem do olho esquerdo, K1, K2 também moderado, e K máximo 47,7. Com diagnóstico, então, de ceratocone. Em fevereiro de 2015, o paciente retornou com uma queixa de muita alergia, ele estava num quadro agudo de alergia, estava usando só olopatadina, a acuidade visual sem correção tinha piorado um pouco, e a gente via uma característica de quadro agudo mesmo, com nódulos ronatrantas, foi prescrito para ele tacrolimus, 0,1%, prednisolona, 1% de desmame, mantido olopatadina e prescrito também lubrificante. O paciente retornou em março com a melhora do quadro, estava no uso de tacrolimus e olopatadina, havia uma pouca melhora na atividade visual dele sem correção. A biomicroscopia mantida, papilas, um pano superior, foi mantido os colírios e solicitado um novo pentacam. Em abril de 2015, então, ele retornou com esses exames, a refração permanecia a mesma, e aqui a gente consegue comparar o exame de 2014 com o de 2015. E a gente observa que houve um aumento significativo aqui nos parâmetros do pentacam, né? K1, K2 e o K máximo. Tanto no olho direito, que é a imagem do olho esquerdo,
quanto no olho esquerdo também a gente observa esse aumento nos parâmetros. Então, a conduta foi manter os colírios para controle da alergia, indicado Crosvink em ambos os olhos, primeiro no olho direito. O paciente fez o Crosvink em junho desse mesmo ano. Em agosto, ele estava apresentando acuidade visual no olho direito sem correção de 20 e 100, apresentava um raise central discreto, próprio do Crosvink mesmo, e a conduta foi indicar o Crosvink no olho esquerdo. O paciente só retornou para a gente em abril de 2016, referiu uma certa dificuldade financeira para seguir tratamento, a acuidade visual sem correção permanecia praticamente a mesma, né? A refração dinâmica também, biomicroscopia, a gente manteve só o tacrolimus e solicitamos o novo Pentacam. Então, aqui a gente compara o Pentacam de abril de 2015 com de abril de 2016. A gente vê que realmente teve uma diminuição no K1 e K2 após o Crosvink, né? Foi feito em junho. E aqui em 2016, o Pentacam do olho esquerdo não teve alteração, não teve evolução. Como não teve evolução, a gente preferiu, então, o acompanhamento de 3 em 3 meses, né? Então, aqui em 2016, esse paciente ficou apresentando quadros de crise alérgica, né? Ele vinha, a gente passava prednisolona, ele voltava, melhorava da crise, vinha, voltava na crise. Em setembro, solicitamos um novo Pentacam para ele. E aqui a gente compara o olho direito com o olho direito de 2016 de abril com setembro, e a gente também não vê evolução, mantém estável. Quando a gente compara aqui o olho esquerdo, só uma evolução, um aumentozinho no K1 só. Então, a conduta foi nos acompanhar com 3 meses desse paciente. Durante o mês de outubro, crises alérgicas, volta, melhora, trata. Em 2017, ele já iniciou o ano também com crise, melhora, trata. Em fevereiro, no momento que ele estava sem crise, aí ele estava usando só o tacrolimus e a olopatadina. A refração dele já tinha mudado do olho esquerdo. Ele já estava apresentando -4 de esféricos, mas a visão ainda estava boa. Estava de 20/20, biomicroscopia mantida, só mantendo raise e tudo. Quando a gente compara aqui o Pentacam de setembro de 2016 para o de abril, a gente observa que houve um aumento no K2 e no K máximo desse paciente, né? E quando a gente compara o do olho esquerdo, a gente observa que teve um aumento em todos os parâmetros aqui do Pentacam. Então, foi indicado para esse paciente, então, o Crosvink no olho esquerdo e acompanhar com 3 meses o olho direito. Em março de 2018, o paciente voltou, novamente referente a dificuldades financeiras para comprar a medicação. Ele estava num quadro de crise aguda, a gente prescreveu toda a medicação. E não fez o Crosvink do olho esquerdo, que a gente tinha indicado. A gente prescreveu para ele o tacrolimus dermatológico, que foi mais acessível para ele. Né? Em abril, ele voltou com a melhora desse quadro, estava usando só o tacrolimus dermatológico, só que na acuidade visual dele, com correção, já estava de 20/200 no olho esquerdo. Né? A biomicroscopia mantida, então a gente solicitou um novo Pentacam, indicamos para ele um teste de contato com o olho esquerdo. A acuidade visual dele não melhorou muito, ficou 20/60, e ele não se adaptou com a lente de contato também. E aí, quando a gente compara o exame de abril de 2017 com o de maio de 2018, a gente observa que progrediu o olho direito, que a gente já havia feito o Crosvink no ano de 2016. Gente, aqui. Tá falando? Aqui. Então, aí ele... A internet está no seu. Quer abrir para discussão, Juliana, agora? Só ver se eu consigo olhar aqui. De repente você vai, né? O meu é. Vai, doutora. Só ver que se o doutor abre. Tem que compartilhar, né? Ó, foi aqui. Foi. Os dois. Vai, eu vou nem contar a apresentação, né? Assim. Onde que ele está indo mesmo? Então vai.
Ludmila, o paciente tinha 9 anos quando foi submetido ao CrossLink do olho direito? Isso, a gente indicou, ele aumentou aqui o olho direito, né, de 2016 para 2017. Só um instantinho aqui. Sim, tá tentando. Então, eu vou resumir aqui o caso. Esse paciente, então, ele voltou com essa acuidade visual ruim de 20/200 no olho esquerdo, né? Todos os parâmetros do Pentacam dele tinham aumentado. E, então, a gente, pela acuidade visual ruim, a gente indicou para ele, então, agora em 2018, nós indicamos para ele o anel nesse olho esquerdo. Aqui, está com a acuidade visual de 200. Ele não melhorou a refração mesmo com a lente de contato. Essa evolução. Essa evolução do olho direito, a gente observa que mesmo com o CrossLink em junho de 2016, ele aumentou bem os parâmetros. E o olho esquerdo aumentou muito mais ainda, né? Então, aqui, a acuidade visual com correção de 20/25, a gente indicou o CrossLink novamente no olho direito, e pela essa acuidade visual de 20/200, nós indicamos o anel e o CrossLink também. Foi feito o anel em junho desse ano, com um segmento de 210 por 250, né? Esse paciente retornou ontem, e aqui a gente observa que o Pentacam desse ano, né, que ele foi feito ontem, a imagem não está aqui nessa apresentação, está na outra. Não teve aumento dos parâmetros do olho direito, ele se manteve estável, né? Então aqui está sem a imagem, mas a imagem ficou praticamente a mesma, o parâmetro comparado com o de maio desse ano manteve. No olho esquerdo não tem como comparar, né, porque foi colocado o anel em junho desse ano, mas melhorou bem. E a acuidade visual desse paciente hoje, ele está de 20/20 nos dois olhos. E a sugestão era assim, era discutir o que vocês realmente fazem, né? Um paciente de 11 anos com dificuldade financeira para manter o tratamento de perto. Teve esse aumento importante de maio, mesmo pós-CrossLink, né? No olho direito, de maio para junho. E depois, esse ano, ele ficou estável, né? Assim, se vocês indicariam CrossLink nesse paciente, por saber que ele não faz o acompanhamento direito, pela idade ser muito novo, 11 anos, vocês também fariam o anel junto com o CrossLink, no caso desse olho esquerdo? Então, fica aberto para discussão. Legal, Ludmila. Então, só para entender um pouquinho, o olho esquerdo foi feito anel, não foi feito CrossLink ainda, nesse... Isso, ele não teve condição de pagar o CrossLink. Uhum. E o olho direito foi feito uma vez o CrossLink. Então, foi feito o CrossLink. O Ramon, ele teve que sair para o web meeting da Soblec, né? Convidamos a todos, quem puder, estiver bem animado hoje para assistir mais um pouquinho de aula. Mas eu acho importante a gente discutir, então, o Vinícius, o Komatsu aqui, que tem bastante experiência com ceratocone, porque levanta essa questão. No CrossLink, todo mundo tem como conceito que é feito uma vez só, né? Qual que é a tua experiência, Vini, de ter que ter progressão após um CrossLink? O nosso protocolo aqui, quando a gente desenha o protocolo, a gente foi olhar um pouco de literatura, mas não tem quase nada, e a gente colocou como indicação de recrosslinking, no qual só tem 2 casos até hoje, piora de 2 dioptrias ou mais. Então, provavelmente essa criança estava, né, um quadro alérgico desse, é impossível uma criança dessa idade não coçar os olhos. Ela provavelmente estava continuando a coçar os olhos, né, por mais orientação que vocês tivessem dado. Então, eu acho que tem que reforçar muito isso, porque senão nem o segundo CrossLink vai segurar. E a minha pergunta aqui antes foi feito FAST nesse paciente ou CrossLink convencional, do Cali Dresden?
Foi feito o FAST. O FAST, assim, a gente faz FAST desde 2013 só, mas a gente sabe que crianças, né, às vezes a doença é mais agressiva, ainda mais com uma conjuntivite alérgica intensa, e o FAST não tem uma capacidade de ter o mesmo resultado, apesar de que me parece mais seguro a longo prazo, para pelo menos o tratamento progressivo e regular, mas você vai ter mais pacientes que você vai precisar retratar, né? Então, eu indicaria o tratamento, se for uma progressão comprovada, se não for um artefato por ceratite, que às vezes esses pacientes podem fazer, esses pacientes alérgicos, né? Então, tem que ter realmente que você confie na sua topografia e veja que realmente foi uma piora. Eu não lembro da topografia exata do outro olho, mas eu associaria, além do anel cross, eu entendo a questão financeira. Eu talvez, se tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria só o cross. Se tivesse que escolher a questão financeira, não está errado fazer o anel, só que o anel não vai segurar a doença, né? Mas o senhor faria o cross mesmo com a acuidade visual de 20/200 com correção? Sim, porque você, nessa idade, você com uma criança dessa alérgica, se você, e com o outro olho 20/25, que é o que a gente viu lá, você estabilizando este olho para que no futuro você possa colocar um anel, quando essa alergia estiver mais controlada, ou esse paciente voltar a usar uma lente de contato no futuro, à medida que ele vai crescendo, essa alergia vai diminuindo, né? Então, pelo menos você, entre aspas, tem mais chance de garantir uma estabilidade da doença para que no futuro você possa intervir. E como no outro olho ele tem uma visão boa, esse paciente vai ter uma vida normal, porque ele precisa com o olho 20/25 e o outro olho 20/200. Então, você não precisa reabilitar os dois olhos no mesmo nível, né? Então, se tiver que escolher, eu faria só cross. Mas é pessoal, não está errado fazer o anel. Se possível, os dois. Mas, né, eu tenho meu receio também de um anel, uma córnea fina no paciente coçador e que aumenta a chance de extrusão, né? Então, ainda mais sem ser com fento, porque encarece aí nesse problema, nesse caso, ficaria meio paradoxal se fazer um anel com fento no paciente desse por questão de custo. Então, mas são casos delicados, né? Luzia, gostaria de comentar? Você já chegou a indicar o crosslink em criança? A gente não está ouvindo o seu áudio. Agora estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, não indiquei crosslink em criança ainda, mas acho que sim, tem casos que tem que fazer. Mas eu acho que essa questão da ceratite, eu já tive casos de paciente com bastante ceratite por alergia, olho seco, e isso confunde bastante na topografia, às vezes, se você está tendo progressão ou não, né? Acho que isso é algo que tem que tomar bastante cuidado quando você está avaliando as topografias, né? Em relação à conduta que foi feita, eu estou de acordo. Acho que esse olho esquerdo que fez o anel tem que fazer esse acompanhamento. Qualquer indício de uma progressão, eu faria um crosslinking também nesse olhinho esquerdo. Ótimo. Mais alguém? É interessante nesse caso que você relatou várias vezes que esse paciente tem a alergia difícil controle, né? Aí você usou o tacrolimus 0,1, eventualmente você pode aumentar para 0,2, e eu acho que isso é importantíssimo aí, esse controle, porque eu acho que a causa principal é essa coceira. Em relação ao crosslink, o Vinícius já comentou o protocolo que a gente segue aqui. No FAST, mas aí o grupo todo, né, de todos os últimos 5 anos, a grosso modo, eu acho que a nossa retratamento foi de 0,2%, bem abaixo do que a gente vê na literatura. Eu não sei porquê. Se assim, foi um dado mais ou menos do quanto a gente viu que quando cada um retratou e quanto que eu imagino que a gente fez aí de crosslink. A gente fala até encostar no olho. Enfim, mas então, e eu também concordo, o crosslink FAST mais indicado, melhor, e deve ser feito, né?
antes do cross, antes do anel, desculpa. Inclusive, em alguns casos, o doutor Tadeu, acho que foi na última Brascas, ele deu uma aula bem interessante de deiscência tardia do transplante. Então, o afinamento que vai acontecendo na borda do transplante. Então, em alguns casos que eu vejo que vai para transplante, eu já tenho indicado o crosslink, pensando muito mais na borda, para dar uma resistência melhor do transplante que eu vou fazer depois. Então, acho que é importante a gente realmente tentar segurar essa córnea do jeito que a gente conseguir, né? Mesmo que o anel venha depois de alguns anos, ou que se faça um transplante. Tudo bem, Ludmila, quer dar sequência, então? Não, acho que era isso. Eu acho que só lembrando, o Ramon tinha comentado se existia alguma situação que a gente indicaria o crosslink independente de uma evolução, né? E o que eu comentei foi exatamente isso. Eu acho que esse caso mostra bem, quer dizer, o paciente começou a mostrar, tem um fator de risco e não segue, não tem condição de seguir. Eu acho que a gente tem que indicar o crosslink bem precoce. E criança não dá, tem que ser realmente o crosslink padrão, né, protocolo normal, sem ficar tentando fazer EPION, sem ficar fazendo FAST, porque realmente a gente não tem muita chance, né? E eu acho que o anel, aí, Vinícius, eu acho que ele muda a evolução, né? Então, é difícil a gente falar realmente qual é a melhor opção, se é junto, se é primeiro ou não, mas eu acho que é importante que essa criança, com a dificuldade que ela tem de seguir, eu acho que ela tem que fazer crosslink ontem, independente do que está acontecendo, porque ela some, e por isso ela evoluiu, né? Com certeza, a criança coça mesmo, então tem que sempre orientar bem, mas não deixar de indicar o tratamento bem precoce mesmo. Muito bem, então vamos finalizar, agradecer a todos, né, que estão presentes aqui e também à distância, e convidar, como eu falei, a todos, quem quiser assistir um pouquinho de cirurgia de catarata em pacientes com doenças de córnea, agora está acontecendo o web meeting da Sublec. Tá? Um abraço a todos e até o próximo Inova. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.